Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Assim começa o Evangelho de hoje. Novamente, não só os 12, mas uma multidão vinda de vários lugares, buscando o Senhor, buscando poder escutá-lo. O que eles carregam como expectativa para virem de tão longe, para se aglomerarem em torno a Jesus? Esperam algumas palavras que possam trazer sentido à vida deles. Em meio às dificuldades que viviam, em meio a situações em que humanamente não conseguiu encontrar solução, buscavam palavras que dessem sentido às suas vidas, palavras que pudessem trazer esperança para eles. E nessa ocasião, Jesus então, ele aproveita para traçar aquilo que é uma imagem, um perfil do discípulo. Um perfil que deve ter todo aquele que se propõe ser discípulo de Jesus. O perfil do discípulo é perpassado, portanto, a partir do Evangelho de hoje, pela mansidão, pela justiça, pela misericórdia, pela pureza, pela paz e pela alegria. Não obstante, experimentemos situações de sofrimento e de perseguição. Não é difícil imaginar o desconcerto dessas pessoas ouvindo Jesus falar. Porque talvez viessem até Jesus com outra expectativa. Jesus, ele apresenta um caminho oposto aos valores que são habitualmente cultivados na sociedade. Os fariseus do tempo de Jesus, eles viam na felicidade terrena a bênção de Deus. E na infelicidade, o castigo. Se as coisas vão bem, Deus abençoa. Se as coisas vão mal, Deus castiga. Resumindo, esse era o entendimento que tinham. E veja, 2000 anos depois, ainda escutamos hoje essa pregação. Ainda escutamos hoje pessoas pregarem desta forma. Em nome de Jesus. Em geral, as pessoas, e incluindo as cristãs também, procura a riqueza, o prazer, a estima, o poder e a consideração como fonte de felicidade. Como se a felicidade nossa dependesse dessas realidades, que são puramente humanas. Repito, buscam riqueza, prazer, estima, poder e consideração. E fazem disso a grande meta de suas vidas. E querem entender que ter isso é bênção de Deus. Querem entender que Deus quer isso para a vida nossa. Jesus exalta e abençoa o desprendimento, a doçura, a misericórdia, a pureza, a humildade. O conjunto de todas as bem-aventuranças traça, pois, um único ideal, um ideal de santidade. Apresentam diversas exigências que Cristo dirige a todos aqueles que querem ser seus discípulos e discípulas. Ele não apresenta um caminho para que tenhamos êxito material e prosperidade terrena. Ele apresenta um caminho para que possamos alcançar a santidade,
para que possamos alcançar o céu. Sejam quais forem as circunstâncias que atravessemos na vida, temos que nos sentir convidados a viver em plenitude a vontade de Deus. Não podemos dar desculpas para Deus. Alguns pensam assim: Senhor, espera um pouquinho, deixa primeiro resolver esse problema. Senhor, deixa primeiro resolver essa minha questão financeira. Senhor, deixa primeiro eu resolver esse problema de enfermidade, de saúde. Olha, deixa eu ultrapassar essa fase que eu estou sendo caluniado e perseguido, porque depois eu vou começar a buscar a santidade de verdade. Parece que Deus vem depois de tantas coisas. Enquanto estuda, não pode servir a Deus. Se trabalha, não pode servir a Deus. Se tem muito filho, não pode servir a Deus. Quando vai ser o tempo de ofertarmos a vida para Deus? Depois de quantas coisas conquistarmos? Depois de quantas metas humanas superarmos, é que virá Deus? As bem-aventuranças colocam Deus no centro. Seria um erro grave não aproveitarmos todas as circunstâncias de nossa vida, por mais difíceis que sejam, para nos unirmos mais a Deus, para darmos testemunho de fé. Não só na facilidade damos testemunho nos momentos difíceis. Damos testemunho na hora da enfermidade, na hora do problema financeiro, na hora de dificuldades familiares. Damos testemunho de fé. Empregar meios oportunos para evitar e minimizar a dor, a doença, a pobreza, a injustiça, isso não desagrada a Deus. Podemos buscá-lo. É lícito que seja buscado. É lícito que você, que é pai, que é mãe, se empenhe em cada vez mais dar uma situação melhor à sua família. Isso é lícito. Mas temos que ter presente que a busca do êxito humano como um fim em si mesmo é um caminho que o Senhor não pode abençoar. É um caminho que não conduz à felicidade proposta por Deus. É preciso entender que tudo aquilo que é material e que nós buscamos para que tenhamos uma vida digna na terra, isso é um meio e não um fim. É um meio para que eu possa dar dignidade à minha família. É um meio para que eu possa servir a Deus. É um meio para que eu possa buscar o céu. Não pode ser um fim em si mesmo. E tem muitos católicos que invertem a ordem. E coloca aquilo que deveria ser um meio, coloca como finalidade da vida. Coloca como grande meta da vida. Um trabalho, por melhor que seja, não pode ser a grande meta de nossa vida. Porque a grande meta de nossa vida é a santidade. A grande meta de nossa vida é agradar a Deus na terra e alcançarmos o céu. Então, busque o seu melhor trabalho, busque sua faculdade, mas não negligencie sua vida religiosa. Isso ocorre muito frequentemente quando se afastam de Deus, da prática religiosa, da disponibilidade para servir a igreja e ao próximo, com um pretexto de estudo e de trabalho. E quantos fazem isso? Pai e mãe passam a mão na cabeça de filho, dizendo: não, padre, não está vindo porque está estudando muito. E começa a deseducar na fé. Começa a ensinar o filho a colocar Deus em segundo, em terceiro, em quarto lugar na vida. Enquanto o mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas.
Ame a Deus sobre o seu trabalho, sobre o seu estudo, sobre sua família, sobre os seus amigos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Este é o mandamento, não é outro. E aí passa a mão na cabeça de um filho. Seria tão bom que o filho pudesse não só ouvir do seu pai e da sua mãe, priorize Deus, mas pudesse olhar para o pai e a mãe e perceber que Deus é o centro da vida do pai e da mãe e querer a mesma coisa para si, porque está aprendendo do pai e da mãe como fazer. Mas pais e mães fracos na fé formam filhos fracos na fé. Pais e mães que não priorizam Deus formam filhos que não priorizam Deus. E depois, quando a situação agrava, aí vem procurar a igreja. Padre, meu filho, minha filha, pode ajudar? Porque muitas vezes pai e mãe não fez seu papel religioso. Não cumpriu sua obrigação religiosa. Porque não sabia, não soube ser um discípulo de Jesus, como Jesus ensina que deve ser. Muitos que passaram a empenhar-se na organização do tempo e conciliação de seus afazeres, de trabalho, de estudo com a prática religiosa, testemunham a melhora pessoal, a melhora comunitária e a melhora nos próprios compromissos, no desempenho dos próprios compromissos de trabalho e de estudo. Muitos que se desprenderam um pouco dessa lógica ilusória de felicidade através do consumo, experimentaram esse desprendimento e a generosidade e acabaram por não demorar a perceber, se tornarem pessoas melhores. Porque o caminho de Deus nos forma, nos forja, faz com que rompamos tantas seduções ilusórias de felicidade. E aqui entramos em conflito com uma cultura religiosa contemporânea muito forte. E certamente muito mais atraente. A cultura contemporânea religiosa é essa: prosperidade é bênção de Deus. Essa cultura contemporânea, que não só determina a vida de tantos protestantes, como também vem influenciando a vida de tantos católicos. Mas eu gostaria muito que você pudesse chegar em casa, você pudesse invocar o Espírito Santo, você pudesse ler de novo esse Evangelho e você encontrar uma proposta de prosperidade nas bem-aventuranças, propondo um enriquecimento nas bem-aventuranças. Mais ainda, eu proponho que você comece um caminho de leitura dos Evangelhos todos, e você encontre nos Evangelhos Jesus propondo prosperidade terrena. Com que facilidade as pessoas são iludidas por um evangelho que não é o evangelho de Jesus, que não é o ensinamento dele. E isso qualquer um de vocês pode comprovar fazendo a leitura de vocês. Porque Jesus ensina que quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a cruz e me siga. Isso Jesus ensina. E ainda Ele próprio e os apóstolos não viveram em palácios, não viveram em casas luxuosas. Evangelho de Mateus, capítulo 8, ele vai dizer: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Tamanho desprendimento dele. E vão colocar na boca de Jesus que ele prega prosperidade? Que a prosperidade é a bênção de Deus? Então a pessoa fica enferma e ela vai achar: Deus está me castigando por uma questão natural da vida?
Falece uma pessoa que amamos e vamos dizer, Deus está me castigando? O Brasil, a sociedade, o mundo, vive uma recessão, a situação financeira aperta e vamos dizer, Deus está me castigando? Podemos viver na felicidade, mesmo na falta de saúde. Podemos experimentar a felicidade, mesmo quando a situação financeira não é boa, se estivermos em comunhão com Deus. Se estivermos sabendo direcionar o nosso olhar e o nosso coração, para onde devemos direcionar o nosso olhar e o nosso coração. Peçamos a Deus a graça de entender o discipulado que Ele propõe para você e para mim e para todos nós. Não nos percamos no caminho. Não permitamos sermos iludidos com propostas que não vêm de Jesus. As pessoas têm dificuldade de partilhar o tempo, dificuldade de colaborar financeiramente. Já falamos isso tantas vezes. E isso é uma realidade, sobretudo na nossa experiência católica. Poucos colaboram. Por quê? Porque o foco da vida está em si mesmo. Porque o foco está nas coisas materiais. E isso parece uma coisa meio que viciosa, nunca termina. Trocou de carro, já entra em um consórcio. Por quê? Porque daqui a pouco tem que trocar de novo. Terminou um celular, já entra em um consórcio por celular, porque daqui a ano que vem, muda o celular, eu tenho que ter o celular novo. E parece que a felicidade vai dependendo disso. E vamos deixando de amar, vamos deixando de nos sacrificarmos pelo outro, de renunciar nossa vida pelo outro, pelo próprio Deus. Tudo parece difícil. Deus não está propondo para você e para mim êxito terreno, que podemos ter, mas não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é o céu. Em Apocalipse, vai dizer, simbolicamente, estão no céu 144 mil, que vieram da grande tribulação, portam trajes brancos, palmas nas mãos, os que vieram da grande tribulação. A imagem da tribulação, esse tempo de vida terreno, que iremos experimentar dificuldades, todos iremos experimentar, e que não significa que Deus está nos castigando, que não significa que Deus não esteja nos abençoando, porque quando somos fortes para superar uma grave enfermidade, Deus está nos abençoando. Quando uma família permanece unida em meio a uma crise financeira, Deus está abençoando. Quando um casal permanece unido e permanece empenhados em se amarem, mesmo que familiarmente, por fora, tantas situações possam acontecer, Deus está abençoando. Quando você começa a perceber as suas fragilidades e lutar contra os seus pecados e conquistar virtudes, Deus está te abençoando. Deus quer formar discípulos. Deus quer fazer de você e de mim discípulos dele. Não como nós queremos ser discípulos, como Ele quer que sejamos discípulos. Peçamos isso a Deus, que eu entenda, Senhor, o que é ser um discípulo Teu. Que eu queira ser Seu discípulo. Que eu queira viver como discípulo. Porque está na hora de não só termos igrejas cheias, está na hora de termos muitos discípulos e discípulas do Senhor. Temos igrejas cheias de poucos discípulos, mas está na hora de entrarmos no discipulado do Senhor, de mudar nossa vida e de assumirmos um caminho generoso de conversão e santidade. Assim seja.